Sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo aqui com o professor Jordano e o professor Tiago, voltada para alunos do ensino médio, primeiro e segundo anos. Nós estamos vendo conteúdo documentos importantes para se abrir uma empresa e hoje nós vamos trabalhar prática. Nós já vimos o conteúdo na aula anterior, hoje vamos praticar o que nós aprendemos com esse conteúdo. Então, na primeira questão diz assim: Rodrigo e sua família querem começar seu próprio negócio na área de pets. Sua mãe é veterinária e seu pai formado em administração. Para poderem começar, precisarão pagar algumas taxas para formalizar a empresa. Informe quais e que tipo de inscrição estadual eles precisarão ter. Então, nessa primeira questão, você vai revisar um pouco dos impostos, tá? Que ele vai ter que pagar. Isso tem a ver com o nosso conteúdo lá do início do bimestre, beleza? É um pouco do resgate do que nós já vimos. Agora eu dou outra dica. Ele aqui é uma loja de pet, ok? Vai trabalhar a mãe dele, que é veterinária, e o pai. Então, você já tem que ter uma clareza que não se trata de um MEI, microempreendedor individual, porque é o casal que vai atuar na empresa. Então, ela já vai ter um caráter de microempresa, tá? Então, quando você for ver as anotações lá sobre os impostos, procure ver a tabela com relação a microempresas e não MEI, ok? Tem mudança, tem valores diferentes de taxa. Essa é a primeira parte da questão e essa é uma das dicas que eu dou para vocês, ok? Olha a dica que já está aqui. Pesquisar a Lei Municipal de Marituba, número 032. Já estamos facilitando para vocês, tá? Você que é nosso aluno, né, que mora no município de Marituba, no município de Marituba, no Pará, cada município tem suas próprias normas, né, sua própria organização para abrir empresas, ok? Então você vai procurar, tem na internet, coloca desse jeito: Lei Municipal de Marituba, número 032. Leia essa lei e veja lá o que é necessário para se abrir, qual é o documento que é necessário. E aí você vai apresentar para a gente, ok? Se você quiser produzir o documento, uma espécie de amostra sobre, no caso o assunto aqui é uma loja de pet, quer arriscar, eu aconselho. Lembre-se que uma coisa que nós aprendemos aqui em empreendedorismo é que quanto mais arriscado for, você tem que pensar o sustento, a vitalidade da sua empresa. Vale a pena o risco? No caso aqui, é uma empresa que quer começar. Ele quer começar, então tem umas coisas que ele vai ter que arriscar. Pense nisso, beleza? Segunda questão. Faça uma pesquisa sobre a relação de toda a empresa com o Ministério e Secretarias Estaduais da Fazenda. Ministério da Fazenda e Secretaria Estadual da Fazenda. Ministério está relacionado ao governo federal. Secretaria Estadual é o que tem em todo estado, ok? Então, apesar de parecerem ser do mesmo órgão, mas são de esferas diferentes. E cada uma vai ter uma cobrança diferente, ok? O que você vai precisar fazer? Olha a primeira parte da pergunta. Existem taxas específicas? Você vai ter que procurar ver isso com relação à documentação da fazenda, com relação à liberação da empresa para funcionar, ok? Apresente sua pesquisa em formato de fluxograma a ser apresentada ou em seu caderno, ou em formato de slides, ou em formato de imagem, bitmap, JPEG ou JPG. Pode ser PNG também, ok? Então, o que você tem que lembrar? O que é o fluxograma? Né? É uma anotação de desenho de um processo. Muitas pessoas acham que qualquer desenho de processo é um fluxograma. Na verdade, não.
Só será fluxograma quando você utilizar os ícones da notação de fluxograma, ou seja, F maiúsculo. Assim como existe a notação BPMN, Business Process Manager Notation, e a notação de EPC, Events Driven Process Chain, também existe a notação de fluxograma. Todos são desenhos de fluxos de processo, mas não são todos fluxogramas. Fazer o desenho do processo por meio de um fluxograma pode ser relacionado a diversos benefícios. Entre eles, gostaria de citar que essa boa prática pode ser usada para conhecer o fluxo de atividades do processo, identificar onde o processo começa e onde ele termina, verificar quais os fornecedores e clientes de um determinado processo, relacionar quais as áreas fazem parte do processo, identificar os erros que existem no processo, identificar problemas de potencial, propor melhorias, propagar o conhecimento, pois a mentalidade estará documentada e servirá de apoio a quem desejar conhecer o fluxo de atividade de um determinado processo. Então aqui a gente apresenta, por exemplo, a estrutura do comércio exterior brasileiro. Então está aqui um exemplo de fluxograma. O que nós queremos que você faça? Uma pesquisa sobre a relação de toda a empresa com o Ministério e Secretaria Estadual da Fazenda. Então, como é que é o fluxograma de uma empresa com relação ao Ministério da Fazenda e a Secretaria Estadual de Fazenda? Então, existe esse organograma em vários sites. Nós queremos que você pesquise, monte um fluxograma, se possível, e nos apresente aqui em formato de imagem. Ok? O Thiago ainda vai dar um reforço mostrando como fazer um fluxograma. Ok? Qualquer dúvida é só nos procurar. Até a próxima, galera!